Olá, aqui estamos novamente para falar sobre as áreas da psicologia e da tecnologia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que essa não é uma lista exaustiva. A gente tem muitas outras áreas que a psicologia faz interface, mas eu vou falar algumas das principais. E aí, se vocês quiserem depois, se vocês conhecerem outras áreas no fórum, vocês também podem nos contar e compartilhar com os colegas. Eu vou contar aqui para vocês a seleção que eu fiz. Então, a primeira área importante, né, que é o motivo pelo qual vocês estão aqui, são os serviços psicológicos via internet. Esses serviços eles podem ser de várias formas, mas a principal, que é o tema do nosso curso, é o que a gente chama de terapia online ou atendimento online, que pode ser feito por meio de câmeras, aplicativos, voz, texto, vídeo, entre muitas outras coisas, principalmente a questão aí do Skype. A gente tem a parte toda dos softwares aplicados à psicologia. Na parte dos softwares, a gente tem, por exemplo, a gestão informatizada. Então, são softwares que se propõem a fazer um gerenciamento de clínica. É importante a gente pensar que o gerenciamento da clínica, ele não é só importante no sentido da organização do psicólogo, mas também porque ele fica com a guarda de documentos e relatórios psicológicos. Então, é um software aí que vai fazer parte dessa interface. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês se chama PsicoWeb, só para vocês terem de exemplo. E esse outro aqui é um software que chama Gestor Psi, que também é um software feito para gerenciar esses arquivos, né, essa documentação. A gente tem os softwares que a gente chama de informativos educativos com resposta automatizada, que seriam esses softwares educacionais. Aqui pensando mais na área da psicologia da educação. A gente tem a simulação para aprendizagem, então é muito comum que algumas faculdades hoje não tenham mais aquele ratinho de laboratório tradicional e essa atividade ela seja feita com base em ratos virtuais. Esse aqui é um dos programas, né, desses ratinhos, desses simuladores. Esse aqui chama Sniff, o rato virtual, mas tem outros, tem CyberHat, enfim, tem várias empresas que você coloca lá esse inteligência artificial que simula um ratinho e o aluno precisa modelar esse animal virtual. Tem outros softwares aplicados à psicologia, por exemplo, que são as realidades virtuais, que são utilizadas como auxiliares no tratamento de patologias específicas. Então, essa aqui que vocês estão vendo é usada para trabalhar com fobia de avião. Então, você simula um ambiente de avião e você coloca para a pessoa um óculos onde mostra para ela como se fosse uma situação de voo. Em geral, é usado para fazer dessensibilização sistemática, né? Você fazendo aproximações do paciente com o tema do qual ele tem medo. Esse aqui é um outro para fobia de espaço de ambientes fechados. Eu não sei se vocês conseguem ver aí na tela, tem um metrô, e aí ele simula para o paciente. Ele simula para o paciente no óculos e o psicólogo vê o que ele está vendo junto com ele aí nessa tela. Aqui é um outro tipo de simulação, ele é uma simulação que a gente chama de realidade aumentada. A realidade aumentada ela é basicamente uma projeção que você faz virtual, mas essa projeção ela não é uma projeção simples, é uma projeção com a qual o sujeito consegue interagir. Né? Então essas baratinhas, essas aranhas, elas são projetadas e o sujeito consegue interagir com elas. Tem softwares e jogos para reabilitação cognitiva e emocional, que são esses jogos neurocognitivos. Por exemplo, a Cogmed é uma empresa que tem vários desses jogos. Então, esse aqui é um treino de memória operacional, né? Então, você vai fazendo esses joguinhos e a partir do seu desempenho você vai melhorando, né? Alguma habilidade ou alguma coisa específica. A gente tem toda a questão dos testes psicológicos ou dos instrumentos psicológicos. Então, para serem aplicados online, eles devem ter avaliação favorável de acordo com o SATEPSI, e o SATEPSI propõe uma parte específica para o ambiente virtual, né? Se ele for feito via internet. Ele pode se digitalizar em geral de duas maneiras. A primeira é você transpor a aplicação para o computador e a segunda é fazer a correção informatizada. Então, na transposição da aplicação, é um pouco essa tela que vocês estão vendo. Então, ou o sujeito interage com o mouse ou com um teclado específico,
ou o sujeito interage por tela de toque, né, e a aplicação é realizada diretamente no computador, e aí o computador processa os dados. O que é mais frequente aqui no Brasil é você fazer uma correção informatizada, então você aplica os testes em papel, e depois que esses testes foram aplicados em papel, você traz a correção para cá e o software auxilia a fazer as contas, né? Por exemplo, esse aqui é um exemplo de um software de rocha, ele faz as contas, né? Eu não sei se vocês conhecem, o software de rocha o teste de rocha é um teste que prevê muitas contas, então aqui o psicólogo passa os resultados e ele faz essas primeiras contas, mas a interpretação do teste mesmo fica a cargo do psicólogo. A gente também tem novos campos de pesquisa e novas áreas de trabalho. Que a gente tem que pensar que desde que esses dispositivos entraram, a gente tem que pensar que novas formas de expressão do ser humano apareceram. A gente vai ter um debate aí se a gente tem um impacto dessas novas tecnologias, se a gente tem uma reestruturação da subjetividade ou, na verdade, até mesmo se a gente tem uma nova subjetividade, né, a partir da interação com esses artefatos, né. Eu não vou fazer uma lista exaustiva, mas são muitas questões que a gente tem para trabalhar, né, e são muitos campos novos onde o psicólogo tem para se inserir. Então, um dos campos é a inclusão digital, que são os esforços para você incluir públicos ou de baixa renda, ou portadores de necessidades especiais, ou públicos de idosos, enfim, é trazer essas pessoas para essa inclusão digital. Lembrando que a inclusão digital não é só dar acesso ao computador, mas é explicar para as pessoas o que elas podem fazer com o recurso da internet. Tem uma parte toda que é para trabalhar com interação homem-máquina, e ela vai fazer uma interação entre pessoas e os artefatos computacionais, e vai trabalhar bastante com o que a gente chama de usabilidade dos sistemas, que é como que o ser humano consegue entender aquilo melhor, né? Então vai trabalhar basicamente com design e com avaliação da implementação do sistema, né? Tem que pensar que quando a gente pensa que a interface é intuitiva, a gente está pensando que aquela interface ela é fácil de ser entendida por alguém que não foi ensinado, né? Então, todo o trabalho da interface ser mais fácil de você mexer, ele é um trabalho dessa interação homem-máquina. Aqui a gente vai falar um pouquinho do impacto no trabalho e nas organizações. Então, modificou, né, as relações de trabalho, a qualidade de vida das pessoas, as pessoas trabalham à distância, então, assim, vai trazer uma série de mudanças aí nas estruturas, desde relações de poder, ritmo, horário, e da relação com o trabalho, né? Então, tem muitas questões para a gente discutir, para a gente trabalhar, né, muitas vezes na psicologia organizacional, em como essas novas tecnologias impactaram essas questões todas. Tem os processos de educação à distância, né, que é o que a gente está fazendo aqui, que é esse processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologia, né? Nós estamos separados pelos espaços físicos, mas nos comunicando pela internet e usando o recurso de informática na educação, né? Então, acho que isso é uma boa coisa aqui para a gente pensar no curso, em como os psicólogos, principalmente o pessoal de educação, pode ajudar a melhorar esses processos, a pensar esses processos. Então, o professor e aluno não estão presentes no mesmo espaço, mas você utiliza uma série de recursos para poder trabalhar com esse aluno, né? E a educação aí vai pensar em quais são as melhores formas de se trabalhar. Tem uma parte toda que seria a parte de design de jogos digitais, mas só para vocês saberem que no desenho de jogos há participação de psicólogos, né, na indústria dos videogames, e os psicólogos fazem uma série de atividades, desde ajudar a construir personagem, desde entender o que as pessoas querem do jogo, né, estudar interface e inteligência artificial, estudar a motivação para jogar, adequação à faixa etária, analisar o comportamento dos jogadores, né? Aqui a gente fala analisar os comportamentos em grupo. O que a gente chama de comportamento tóxico é um comportamento que o jogador tem no sentido de que ele tem comportamento inadequado dentro desse jogo. Às vezes esse comportamento inadequado é ele importunar outros jogadores ou ele trapacear, né?
Tem toda também uma parte de avaliação das interfaces, e aí que vai trabalhar com psicologia da percepção. Esse, por exemplo, é um jogo que se chama Sparks. O Sparks é um jogo que é utilizado para combater ideação suicida, né? Então a gente chama esse jogo de um jogo sério, ou de um serious games, mas a proposta dele é trabalhar com saúde, por exemplo. Ele não é só um jogo de entretenimento. Esse aqui é um outro jogo, que é um simulador de negócios. Tem várias pessoas que usam esses simuladores dentro da psicologia organizacional para fazer seleção, avaliação, treinamento dos funcionários. Esse jogo aqui chama Life's Game. Ele é um jogo que ele é feito para ensinar crianças autistas a reconhecer as expressões faciais. E a última área que apareceu para a gente trabalhar é trabalhar com os esportes eletrônicos. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem competições e campeonatos de alto nível dos esportes eletrônicos. Aqui no Brasil a gente tem um circuito grande de League of Legends, Counter-Strike e outros tipos de jogos. E ela é uma subespecialização da área de psicologia do esporte. Então esses jogadores, eles são profissionais, eles são vistos como atletas. E o psicólogo que cuida de esportes eletrônicos é alguém que cuida da saúde mental dos jogadores do time. E é uma pessoa que tem que entender bastante de videogames para que entenda quais são esses processos ali que estão participando ali do atleta, ali do jogador, né? Então, da mesma forma que um psicólogo da área de futebol ou da área de outros esportes, né, vai cuidar para que não entre em fadiga, nem permita que os problemas pessoais afetem o desempenho, sempre tentando manter o time. Só para lembrar vocês, a gente tem psicólogos que estão trabalhando com times, mas em videogames e em esportes a gente também tem jogadores que estão em esportes individuais. Aqui, para quem não conhece, só para ter uma ideia do que são esses campeonatos, a final dos campeonatos, elas são muito grandes. Esses campeonatos, eles são feitos em arenas, então uma quantidade enorme de pessoas vai assistir. Essa foto que eu coloquei aqui é na Coreia do Sul, né? É uma final de campeonato que tem aproximadamente umas 50 mil pessoas. E essa outra aqui é no Brasil, foi no Allianz Parque em 2015 e teve mais ou menos 12 mil pessoas para assistir aí a final do League of Legends. E aí, só para a gente ir encerrando, tem a parte toda de tecnologia assistiva, que tem auxílio a portadores de necessidades especiais para ter uma vida mais autônoma. Por exemplo, essa foto aí que eu coloquei para vocês é um aplicativo que o deficiente visual usa. Ele coloca o celular próximo do código de barra e o celular diz para ele o que é aquele produto, né, para poder facilitar o manejo dele, principalmente nas compras, né? Mas a ideia é a gente ajudar a pensar as ferramentas como os computadores, os tablets, a serem adaptados para os portadores de deficiência, né, para as pessoas com deficiência. Aqui são outros 3 exemplos. Aqui a gente tem na primeira foto, uma adaptação para deficiência visual, então você deixa as letras maiores, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem um celular feito para deficientes visuais, que ele é um celular adaptado com braille, e aqui também a gente tem uma adaptação de mouse, por exemplo, para uma pessoa com paralisia cerebral. Então, gente, só para terminar, essas são mais algumas das áreas que a gente tem. E você conhece alguma área nova? Você quer contar para a gente? Deixa no fórum e a gente se fala. Obrigada.